A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos na nossa lição de número 7, do terceiro trimestre de 2020, tá? Esse trimestre especial, aonde está sendo reeditada esta lição comentada pelo pastor Eurico Berster, a lição que traz por título os princípios divinos em tempos de crise. Esta é a revista. A lição de número 7, ela vai trazer por tema: o povo de Deus deve separar-se do mal, ok? O povo de Deus deve separar-se do mal. O nosso textuário diz assim: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática, que é aquela que nós devemos colocar em nossa vida, ela vai nos ensinar assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, só para nós podermos nos inteirar do assunto, a nossa lição vai estudar os livros de Esdras e Neemias, ok? E esses dois livros, eles vão falar do retorno do povo de Israel, certo? Do povo de Judá, para a sua terra, depois de 70 anos que eles estavam escravizados e estavam fora da sua nação. Quando eles voltam, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar um povo misto. Por quê? Porque os assírios e os babilônicos, quando eles entravam numa nação, o que eles faziam? Eles arrancavam o povo da terra e traziam outro povo para morar ali. Então fazia aquela mescla de povo. Quando isso aconteceu, quando o Império Assírio, ele arrancou Israel, as 10 tribos, e os levou para o cativeiro, para a terra não ficar vazia, então eles trouxeram o povo. Só que esse povo começou a ser atacados pelas feras que havia na redondeza. E eles entenderam que era Deus que estava julgando. Então o que o rei da Síria fez? Ele trouxe os sacerdotes e colocou os sacerdotes para ensinar a lei, para que o povo aprendesse da lei. Então ali vai surgir um povo, nós vamos comentar melhor daqui a pouco, chamado samaritanos, que era o povo, os habitantes da terra. E então, passados 70 anos do cativeiro de Judá, eles voltam para a sua terra. E quando eles voltam, eles vão encontrar um povo misto, uma religião mista, um povo que não tinha um pleno conhecimento de Deus e necessitava, certo? Dessa reestruturação, deste reencontro com Deus e dessa separação do pecado. É isso que a nossa lição vai falar no dia de hoje, ok? Então vamos lá? Antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, deixa aqui a sua inscrição, aperta no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa um joinha, deixa um comentário. É muito bom os teus comentários, nós gostamos muito de ler, de responder, é sempre bom, ok? Então vamos lá. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição estudaremos a introdução da nossa lição diz assim: nessa lição iremos estudar os preparativos para os judeus. E a nossa introdução diz assim: nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vidas que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro babilônico. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Ou seja, neste retorno, eles estavam se preparando para viver segundo Deus,
não segundo o mundo. Por mais que no cativeiro eles conseguiram se manter ali puros, afastados do pecado, mas é neste ponto que eles vão reafirmar a sua aliança de povo exclusivo de Deus. E é isto que nós vamos ver no tópico 1. O tópico 1 diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Somente os judeus retornariam a Judá. Na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver que uma sequência de nomes vai ser citados, certo? Uma sequência de nomes vai ser citados, e vai ser conferido o nome da pessoa no livro das genealogias. Muitas vezes nós vamos ler lá em crônicas, ou até mesmo no começo dos evangelhos, nós vamos encontrar aquelas listas intermináveis de genealogia, e nós não gostamos. Eu conheço muita gente que pula, eu não pulo, mas eu conheço muita gente que pula as genealogias. Mas quando nós pulamos as genealogias, nós deixamos de compreender o trabalho de Deus para manter uma linhagem santa, uma linhagem somente daqueles que conhecem a vontade de Deus e se colocam debaixo da mão dele. Então a genealogia é a confirmação de que aquele homem, de que aquele nome está listado no reino de Deus, tá? Está ali marcado, está ali confirmado como sendo povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles, certo? Aqueles nomes que nós vamos encontrar na nossa leitura bíblica em classe, eles não foram encontrados no nome das genealogias. Por quê? Porque no meio do caminho eles se misturaram, tá? No meio do caminho eles deixaram de guardar a sua posição. O livro de Judas vai falar exatamente nesse tom a respeito dos anjos caídos. Vai dizer que eles não guardaram a sua posição, ou seja, eles tinham uma posição de povo eleito, eles tinham uma posição de povo escolhido, mas eles preferiram se amoldar, certo? Aos babilônicos, aos assírios, aos costumes da época, do que permanecer seguindo e servindo a Deus. Então, aí nós já começamos a ter, certo, uma perfeita noção do que Deus quer. Deus quer que nós nos guardemos do mundo. Lembra quando os apóstolos voltaram felizes, contando para Jesus que os demônios se sujeitavam, que eles fizeram grandes milagres? Qual foi a resposta de Jesus? Ele vai dizer assim, ó: se alegrem principalmente, porque o nome de vocês está no livro da vida. Tá? A princípio parece um balde de água fria naqueles homens que estavam tão felizes pelos milagres realizados. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte, né? E nós vamos ver ele falar disso, que muitos vão chegar dizendo assim: eu preguei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome. Ele vai dizer: não vos conheço. É muito melhor você ter um nome no livro da vida e certeza que o Senhor te conhece, do que ser um grande fazedor, operador de milagres e ser desconhecido por ele. Então a ideia de Jesus é exatamente essa: permaneça com o nome escrito na genealogia de Deus, ou seja, o nome no livro da vida. E estes nomes não estavam lá, ou seja, foi um povo que se misturou, né? O pastor Rico Berter, ele vai trazer o exemplo de Números capítulo 11, versículo 4, que vai falar daquele povo que saiu junto com Israel, indo para a terra prometida. Eles não pertenciam a Israel, mas eles saíram junto. E o que começou a acontecer? No meio do caminho, começou a ter murmuração, começou a ter contenda, né? Eles começaram a se lembrar de temperos, de como era a vida deles antes. Tá? Por quê? Porque para aquele, irmãos, que tem um nome escrito no livro da vida, ser crente não é pesado. Eu escuto muito: como é difícil ser crente, como é difícil. Para mim não é difícil.
Por quê? Porque eu tomei uma decisão de colocar o meu nome no livro da vida e não deixar que seja tirado, ok? Então, se o teu nome está lá, não deve ser pesado para você, tá? Quando Israel chega ali em Judá para se restabelecer, o povo de Judá volta para Jerusalém para reedificar o altar, o templo, os muros, eles vão se encontrar com os samaritanos. O nosso tópico de número 2 da nossa lição diz assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E o subtópico 1 diz assim: quem eram os samaritanos? E nós já demos uma pincelada. Eles eram um povo misto, povo que não era judeu, que vieram, trazidos ali por Sargão II, que era o rei da Síria, e implantados na terra da promessa, em Jerusalém, na terra de Israel, foi implantado ali para a terra não ficar vazia. E para eles não serem mortos, eles foram ensinados a servir a Deus, conhecer a Torá, a fazer as orações, as ofertas, mas eles cocheavam entre Deus e os deuses pagãos. Então, eles estavam ali, eu sempre brinco, era o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eles serviam a dois senhores, serviam a Deus, quando lhes agradava, e serviam aos deuses do mundo, quando era necessário. Então, eles não tinham uma fidelidade para com o Senhor. Então, como já diz o tema desse tópico, os judeus não aceitaram os samaritanos. Por quê? Porque eles não eram um povo puro. Não havia um nome na genealogia. Havia sim uma mistura. E o que vai acontecer? Os samaritanos, nós já vimos isso nas lições passadas, eles vão querer participar junto da reconstrução. Na leitura bíblica em classe, no capítulo 4, versículo 2 de Êxodo, vai dizer assim: e chegaram-se quem? Os samaritanos, a Zorobabel e aos chefes dos pais, e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Ou seja, Esar-Hadom os implantou naquela terra, mas não conseguiu colocar neles o temor do Senhor. Eles foram aqui ensinados. É muito fácil você ensinar religiosidade. Você ensina como orar, você ensina como ler a Bíblia. Nós temos muitas pessoas que são religiosas nos nossos dias. Até oram bonito, até falam bonito, mas eles não tomaram a decisão de viver com esse Deus. E olha o que ele diz, e deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos, ou seja, eles não estão buscando. A ideia deles era daquele ponto para frente, mas eles já estavam ali há mais de 70 anos e eles ainda não tinham tido um conhecimento de Deus. Por quê? Porque não lhes interessava. Tá? Então, quando eles chegam diante daquele movimento que Deus está fazendo, aí sim eles querem participar. Mas eles querem participar e continuar. Por quê? Eles vão dizer, porque nós já estamos sacrificando. Nós aprendemos a sacrificar e estamos sacrificando. E quantas pessoas já aprenderam a ser crente? Estão no nosso meio. E passa dias, passa meses, passam anos no nosso meio. Até mesmo se batizam, tomam a ceia, participam da comunhão, mas ainda não tiveram esse encontro de mudança e transformação de vida. E foi isso que aconteceu com os samaritanos. O povo de Israel não permitiu, o povo de Judá não permitiu. E aí eles começaram a ser o quê? Uma pedra de tropeço. Tá? Por quê? Porque todos aqueles que não estão definitivamente comprometidos com o Senhor
certo? Eles acabam sendo pedra de tropeço. Por quê? Porque eles querem que seja do jeito deles, da forma deles, no pensamento deles, ok? Então, o que acontece? Eles armaram uma cilada para o povo de Deus, uma armadilha para tirar do povo de Deus o foco a qual o Senhor lhes tinha colocado, que era levantar novamente uma genealogia pura, imaculada, que glorificasse ao Senhor. E quando Israel não permite, eles se tornam os seus inimigos. Aí, como nós já vimos nas lições passadas, eles mandam cartas, eles afrontam, eles atemorizam. Por quê? Porque eles querem fazer parar a obra. Tá? Eles não querem participar, eles querem participar do jeito deles. Eles querem participar da forma deles, ok? Então, o Senhor Deus, Ele nos convida a sermos o quê? Uma igreja cristocêntrica, certo? Uma igreja cristocêntrica, não uma igreja populista. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo muitas igrejas, muitos crentes que são populistas, né? Eles querem agradar a Deus, querem agradar o mundo, querem servir a Deus, querem servir o mundo. E a ordem de Deus é taxativa: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ponto final. Não tem parênteses, não tem aspas, conchetes, não. É assim que funciona. É esta a prerrogativa de Deus, que o seu povo viva em santidade. Que o seu povo viva como? Viva de uma forma que o Senhor seja glorificado. Quando olhem para mim, olhem para você, eles nos vejam como um povo eleito de Deus. Ok? Tá gostando do vídeo? Deixa a sua inscrição aqui. Se inscreve, nos ajuda a crescer no YouTube, deixa o seu like, compartilha. Sabe aquele teu amigo que gosta da escola dominical? Compartilha com ele, que isso nos ajuda muito a crescer no YouTube, ok? Então vamos lá. O terceiro ponto da nossa lição vai dizer assim: Deus exige santidade do seu povo, tá? E principalmente hoje. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia, certo? Que ela fala assim de um povo tirado para fora, um povo à parte, um povo santificado. Tá? A nossa questão hoje, tá? Que nós queremos, irmãos, agradar. O evangelho não foi chamado para... O grande problema hoje é que nós queremos agradar e nós não fomos chamados para agradar, nós somos chamados para fazer a diferença. Logicamente, nós não podemos sair demonizando tudo, nós não podemos sair massacrando todo mundo, mas o que nós precisamos compreender, irmãos? Que a igreja, ela é um povo chamado por Deus para fazer a diferença nesse tempo tão difícil, tão obscuro que nós estamos vivendo. A igreja foi chamada por Deus para marcar esta diferença. E como que nós fazemos isso? Através de uma vida santificada, através de uma vida purificada diante de Deus. E nós vamos ter aqui o exemplo de Gideão, nós vamos ter o exemplo de Josué, que o Senhor manda santificar, o Senhor manda separar um povo. Para quê? Para que vençam a batalha, para que consigam possuir a terra. E é assim que nós precisamos viver também. É preciso viver em santificação. Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. Todos os dias deixando o pecado, deixando aquilo, irmãos, que atrapalha a nossa vida com Deus. O que atrapalha a tua vida com Deus? Às vezes é uma companhia, às vezes é um negócio, às vezes é o celular, às vezes... O que te atrapalha? Te atrapalhou? Deixa. Por quê? Porque vale muito mais servirmos a Deus do que perdermos o nosso tempo com essas coisas. E nós devemos o quê?
No tópico de número 4, devemos manter uma vida separada do mal. Nós devemos manter uma vida separada do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrados afáveis, pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Tá? E aqui em casa nós tomamos uma decisão. Tudo aquilo que tira a paz de dentro da minha casa, a paz da minha família, nós cortamos. Tudo aquilo que não nos traz paz não pode permanecer no nosso meio. E principalmente o que nós chamamos de julgo desigual. Tá? Quando nós fazemos concessão para o que é errado, irmãos, nós estamos abrindo portas para que este erro tenha liberdade e ação dentro da nossa casa. Tá? Então, você quer dar legalidade ao pecado, permita que ele entre na sua casa. Permita que ele faça parte da sua vida. E aí você vai ver que aos pouquinhos ele vai minando. Eu sempre conto uma alegoria que eu ouvi há muito tempo. Diz que um certo homem uma vez, ele queria construir uma casa e não tinha condição. E o diabo chegou para ele e falou assim, eu te dou tudo o que você quiser para você construir a casa do teu jeito, eu dou o terreno, dou todas as condições. Tá? Daí o homem falou, e você, o que você quer? Ele falou, não, eu só quero um prego, que eu quero que você deixe eu colocar um prego meu na sua casa. E aquele homem, o que ele fez? Ele topou, falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu deixo você colocar esse prego. Beleza. E o que aconteceu? O homem fez a casa rica, luxuosa, o melhor lugar da cidade. Quando a casa estava terminada, pintada, e o homem já estava mobiliando a sua casa, de repente o diabo chega na casa dele, bate na porta e falou, viu, eu vim colocar meu prego. E o homem olhou a casa e falou, não, mas então vamos colocar. Não, ele falou, eu fiz um acordo com você, eu coloco o prego aonde eu quiser. E ele foi bem na sala, martelou o prego e deixou o prego lá. Tudo bem, era só um prego. Passou alguns dias e o inimigo voltou. E o homem falou, o que você vai fazer aqui? Ele falou, não, eu vim usar o meu prego. E pendurou naquele prego um saco de carniça que empesteou toda a casa. Se os israelitas tivessem aberto uma concessão, o que aconteceria? Aquele prego estaria colocado na casa deles. E o que ia acontecer? Eles iriam perder tudo o que estavam fazendo. A sua união entre eles e a sua união com Deus. Então, irmãos, a questão da santidade é muito importante. Por mais que muitas vezes a gente olhe e veja que o mundo está prosperando, que as coisas estão andando, mas vale muito mais o pouco com Deus do que o muito, longe da presença de Deus. E os israelitas, eles tomaram a decisão exata. Eles não permitiram que aqueles que não tinham o nome na lista participassem daquela grande obra. Ou seja, a bênção de Deus, aonde ela está? Ela está na permanência, na presença do Senhor. Ela está em permanecer naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nos chamou para estar diante dele, ok? Os israelitas, eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão do quê? De separar-se do mal. Eu espero que essa seja a tua decisão, para que a graça e a glória de Deus se manifestem na sua casa, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixa o joinha e vai ser um grande prazer ter você conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus.